Irmãos, eu queria conversar com vocês hoje sobre o tema tanto quanto já debati durante este mês. Falando sobre avivamento, eu queria fazer uma pequena oração antes disso. Pai bendito e eterno Deus, que eu te peço nesse momento que o Senhor fale e toque nos meus lábios, que não seja o homem falando, mas que seja o teu Espírito Santo falando à igreja. Assim como tu me impactaste com a palavra, assim como tu me mostraste, Senhor, tantas verdades, mostra a tua igreja também, Pai, em nome de Jesus. Amados, nada do que eu vou falar aqui é pessoal. Nada do que eu vou falar aqui, eu confesso a vocês que eu não conheço a vida de nenhum, não tem uma pessoa, nenhum apontamento da minha parte. Mas o que eu vou falar aqui é algo que tem inquietado o meu coração e que irritou meu coração desses últimos dias, quando eu fiquei sabendo que iria pregar hoje pela manhã e trazer uma palavra a essa amada igreja. Estamos falando sobre avivamento e eu queria conversar com vocês sobre alguns exemplos de avivamento. Avivamento, já diria D.M. Penton, avivamento é o Espírito Santo enchendo o corpo, prestes a se tornar um cadáver. Avivamento é o Espírito Santo enchendo o corpo, prestes a se tornar um cadáver. Antes, John Stott diz que antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. Nós falamos tanto de avivamento, nós estamos aí numa campanha de 40 dias de jejum, de oração e com este livro. Quantos aqui já passaram por correntes e talvez até por livros? Talvez no ano passado você também fez essa mesma campanha. Mas, a bem da verdade, se você analisar, desde que você começou a fazer, ou talvez você tenha comprado os livros nesse sentido, está tudo do mesmo jeito, irmãos. Nós não estamos conseguindo perceber a mudança, pelo contrário. Nós estamos percebendo que o Evangelho do Senhor está secularizado no meio do seu povo. Muitas das vezes tentam chamar o mundo para dentro da igreja, com a desculpa de querer abarganhar mais alguns, é o modernismo. E nós falando de avivamento. Eu queria dizer que, como eu disse, a palavra tocou primeiro ao meu coração, hipócritas nós somos. Estamos achando que Deus se convence com essas meras oraçõezinhas que às vezes fazemos, mas que não cria em nós nenhum hábito contínuo, apenas um momento de 40 dias. Edson Queiroz faleceu, irmãos. Você vai esperar qual livro, qual autor no próximo ano? Você vai esperar mais o quê? Que a igreja pare mais 40 dias e traga para você uma mensagem e dizer, vamos falar sobre avivamento. Onde, na verdade, dentro de casa, no nosso dia a dia, não há nenhum tipo de avivamento. Pelo contrário, eu concordo com o que o nosso teólogo aqui falou, Penton. Nós estamos apodrecendo e nós estamos sentindo, o que é pior, estamos nos acostumando com essa podridão. Essa podridão tem nos envolvido de maneira tal que nós não estamos percebendo mais o que é pecado e o que deixa de ser. Ela está cauterizada dentro da gente e a gente fica assim, brincando de ser crente, brincando de ser evangélico. Nós não estamos enfatizando nem chamando aquele que está lá fora, dizendo que aqui tem algo novo, não. Está parecendo tudo a mesma coisa, irmãos. E isso tem me faltado, isso tem me incomodado, na verdade. As igrejas estão sumindo, os cultos de celebrações estão desaparecendo. E a pergunta, irmãos, é o que está faltando pão na igreja? Ou, na verdade, está faltando fome na igreja? O povo de Deus está sentindo fome de Deus? Ou será que na igreja tem pão, mas você não tem fome? Nós estamos satisfeitos, queridos, com a situação, estamos satisfeitos com as migalhas que caem do chão, Estamos feitos aquela irmã, a mulher cananeia que falou que as migalhas caíam do chão, e a gente às vezes fica assim embaixo, satisfazendo com essas pequenas coisas. Estamos longe de viver verdadeiramente o avivamento, mas de uma coisa é fato, avivamento, queridos, o avivamento é para a igreja, não é para o mundo. Avivamento é para o povo de Deus. Avivamento é para mim, para você. E todas as vezes, no decorrer da história, que o avivamento chamava, Deus trazia um homem, uma pessoa para trazer o avivamento, é porque a situação estava difícil. A podridão estava como está hoje. E eu, pesquisando sobre esse tema, encontrei uma pessoa e comecei a ler o livro dele, não consigo mais parar de ler, nem de reler. Leonard Ravenhill, um dos homens que trouxe esse tema à tona, não só à tona, mas escreveu sobre esse tema, e hoje é um clássico dos livros sobre avivamento. Por que tarda o pleno avivamento?
nós estamos satisfeitos com essas migalhas. Nós estamos satisfeitos com a mesmice. Da minha casa, que moro no Gás, ou até chegar aqui, sem entrar em nenhuma rua, eu conto quase 24 igrejas evangélicas, irmãos. 24 igrejas evangélicas, do Gás para cá, pegando as principais. Sem entrar em rua nenhuma, eu consigo contar. E o que é que acontece? Que não muda nada. A corrupção entranhada, a podridão, homens, mulheres que se dizem do Senhor, não tem nenhum exemplo da parte de Deus. Já se deparou, às vezes, falar um pouco do evangelho, as pessoas estão cansadas de dizer, mais um. Só existe uma maneira de avivarmos, Senhor, as nossas vidas, é reconhecermos a nossa posição de pecador, é pedir perdão pelos nossos pecados, é dar nome pelos nossos pecados, é nos ajoelharmos diante de Deus, com jejum, com oração, com madrugada, rasgar as vestes, sujarmos de cinzas, sou pecador, e reconhecer esse pecado que entranha dentro de nós. O avivamento, para que ele aconteça, é preciso nós sairmos da nossa hipocrisia, pela nossa falta de compromisso, por não sentir a dor do outro. Exemplos de avivamento, eu vou chegar lá. Nós conseguimos observar, no texto base para essa palavra está em 1 Reis, capítulo 18. Mas eu queria que você ficasse com ela aberta, 1 Reis, capítulo 18, que eu não vou. Você vai ler a história, você sabe desse homem Elias. 1 Reis 18, mas quando a gente lê o 17, capítulo 1, diz o seguinte: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá o orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante minha palavra. Nós conhecemos a história, querido, o que aconteceu, o que Jezabel fez quando veio, e que trouxe os altares de Baal, que trouxe todos os ritos, e aquele rei aceitou esses ritos, e os altares do Senhor foram destruídos, e a podridão acometia a cidade de Israel. Nós conhecemos a história deste homem. Todas as vezes que a sociedade ou que um povo está passando, Deus levanta um homem. Mas quem será esse homem nos tempos de hoje? Que traz uma palavra verdadeira, uma palavra justa, uma palavra de arrependimento dos povos de Deus. Nós sabemos que Acabe e Jezabel fizeram o mal que era diante do Senhor. Mas Elias apareceu ali no contexto com ousadia de espírito e disse, olha, eu vou fechar as portas das águas que caem do céu, a chave está comigo, está no meu bolso. Não cai um orvalho nessa terra, enquanto eu não falar com meu Deus e pedir que volte. Cadê o Elias de hoje? Cadê o exemplo que nós temos hoje? Em 1 Reis 18, 19 diz, agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Amados, quando a gente começa a ler essa história, e quando você chegar em casa, não se prenda só no 18, você vai para o 16, para o 17, voltando, você vai conhecer a história, vai começar a perceber que em todo momento Elias tinha o controle da situação. Se você parar para pensar, ele tinha tudo, quando ele disse para o rei, chama os profetas, prepara o holocausto, você vai primeiro, eu vou depois. Ele estava dirigindo, ele estava conduzindo, ele estava mostrando ao povo, eu estou aqui na brecha da intercessão. Esse exemplo de Elias, que saiu da obscuridade no palco do Velho Testamento, já homem feito, e trouxe um renovo àquele povo. Trouxe um avivamento àquela nação. Trouxe a volta do compromisso. Trouxe o altar do Senhor, aonde ele nunca deveria ter saído.
E o nosso altar? Aonde está o seu altar, irmãos? Onde está o meu altar? Aonde está o nosso altar diante de tudo que está acontecendo aí hoje na sociedade? A quem você tem depositado o seu altar? Ah, irmãos, eu não tenho em casa nenhum dessas imagens, nem esbal, nem si, nem A, nem B. Não estou falando disso, irmãos. Você sabe do que eu estou falando, é aquilo que está no teu coração. É aquilo que está no teu coração. Elias ouviu uma voz, teve uma visão, ele experimentou o poder de Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. Irmãos, nós não conseguimos ficar nem 10 minutos. Marcamos uma vigília. Não dá isso aqui não, irmãos. Nesse primeiro banco aqui, o segundo, a gente faz no auditório. E esse povo todo em campanha, falando de avivamento. Sem oração. É qualquer outra coisa, irmãos, menos o começo de um avivamento. Sem oração é qualquer outra coisa, é movimento. Não é avivamento. E de movimento as igrejas evangélicas estão cheias. A começar pelo que elas cantam. Lixo. As músicas deixaram de ser cristocêntricas, passaram a ser humanistas. A música é feita para você, vai lhe dar a vitória. Você vai conquistar isso, vai conquistar aquilo. Não estou dizendo que Deus não vai fazer isso, porque a palavra de Deus diz que Ele vai dar infinitamente mais do que aquilo que eu penso ou imagino. Mas buscar primeiro a essência, a base, o Senhor, igreja do Senhor. Eu estava preparando essa mensagem e chorava, dizendo, hipócrita homem que eu sou. Porque eu me encontrava sim. E quantas vezes nos encontramos sim nessa mesmice. E eu fiquei com meu coração amargurado, constrangido, assim apertado, dizendo, meu Deus, eu não consigo mais nem estudar, nem ler mais, porque eu estou sendo confrontado pela tua palavra. A pergunta é o que eu vou fazer depois de sair desse púlpito. A pergunta é o que você vai fazer depois de sair dessa igreja. A pergunta é o que você vai fazer amanhã, segunda-feira, trabalhando. A pergunta que você vai fazer em casa, em secreto, nas madrugadas, onde só você e Deus sabe. Uma pregação fica aqui. O máximo que ela pode chegar é onde a internet vai alcançar. O máximo que ela pode chegar. Mas o poder da oração pode mexer com uma nação. Apesar de você estar a quilômetros e quilômetros de distância, você pode clamar a um Deus vivo e pode agir ali, nos confins. Queridos, brincamos. Quando eu analiso Elias, eu observo também que ele complicou a situação. Porque, na verdade, ele queria fogo que descesse do céu. Quando chegou a vez dele, ele disse, ei, menino, pega ali 4 jarras dessa de água e ensopa o holocausto. Não está bom não, ensopa de novo. Não está bom, ensopa de novo. Às vezes a gente quer ajeitar as coisas para Deus, quer facilitar as coisas para Deus. Elias foi ao contrário. Ele complicou a situação. Os gravetos estavam sequinhos para cair qualquer faísca do céu. Mas ele não queria faísca. Ele queria a presença, o fogo de Deus sobre aquele local, para consumir todo o holocausto. E ele, para deixar tudo bem claro perante o povo, disse, ensopa isso de água. Em nenhum momento a gente consegue enxergar que existia uma ordenança para se molhar de água, para jogar água. Mas ele mandou ensopar. Encontramos o profeta Abacuque, outro exemplo, que diz em Abacuque 3:2, não precisa abrir. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também os vejamos, mesmo que estejam irados, tem compaixão de nós. Abacuque vivia uma época, queridos, de apostasia. O homem da tribo de Judá, fiel da dinastia davídica, mas vivia um momento de corrupção política. Multiplicava os falsos profetas. Frieza e apatia espiritual. É alguma coisa parecida com o que hoje vivemos? Abacuque viveu uma época dessa. A igreja do Senhor está secularizada, querido. Sabe por quê? Porque nós temos muito conhecimento e nós temos pouco poder. A igreja mais apegada à doutrina é a que menos cresce hoje. A que mais cresce são aquelas apegadas, não são apegadas nem à doutrina nem à ética. Parou para perceber? Quando levanta-se homem que tem caráter, o povo diz que ele não tem carisma. Aquele que tem mais carisma, não tem um pingo de caráter. Aqueles que mais sabem, menos fazem. Aqueles que mais fazem, é os que menos sabem. Nossas orações são egoístas, são para nós mesmos, para nossas denominações. O povo está dividido. O povo está confuso. Precisa se levantar um profeta de Deus que traga uma mensagem genuína do Evangelho. Existem algumas igrejas
E eu quero dizer que nós temos buscado isso em nome de Jesus. Trazer palavra consistente. Palavra que dê para vocês base e substância. A igreja do Senhor ela é ortodoxa de cabeça, mas está herege na conduta. Você sabe demais, você conhece demais. Você é politicamente correto. Mas na sua conduta você é falho, você é sujo, você é podre. O evangelho do Senhor, secularizado. O evangelho do Senhor está sendo misturado com qualquer coisa, filosofia, qualquer um outro ensinamento das faculdades aí. Está sendo um objeto de manobra, por quê? Porque o povo de Deus tem esquecido a essência. Não está sendo fácil, queridos, falar isso. Mas se eu não falar, eu morro. Alguns dos homens, como exemplo que eu quero trazer para vocês, chama-se Jonas Edward, pregador congregacional, teólogo. Ele diz que se você entende o sacrifício do Senhor, e isso não aquece o seu coração, é porque tem algo errado. Se você entende que o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário é suficientemente para te dar salvação e para te dar uma vida de gozo e paz com o Senhor, e nada acontece, tem algo errado, querido, no teu coração. Nós estamos buscando as coisas do mundo para querer passar um egozinho, passar a mão na cabeça. É isso. E a igreja defiando. Wesley, o clérigo anglicano, teólogo cristão britânico, líder precursor do movimento metodista, um dos maiores avivacionistas da Grã-Bretanha. Wesley pegou 600 sermões em sequência, mas apenas 6 desses sermões foram pregados dentro de igrejas. Ele pegou 600 sermões e apenas 6 foram dentro de igrejas. Se dispôs a estar orando na brecha da intercessão. E o povo era impactado. Avivamento ou movimento? Charles Finney, pregador, professor, teólogo. Ele pregou 28 noites seguidas. E nunca esse homem fez um apelo no altar. Nunca. Ele não pregou amor, queridos. Ele pregou a ira de Deus. Ele não disse, você é uma pessoa boa, Deus te ama, mas abomina o seu pecado. Não. Ele disse que a ira de Deus está com o perverso todos os dias. Salmo 7, versículo 11. Ele não pregou amor, ele pregou juízo. Ele não pregou misericórdia, ele pregou juízo. Ele não pregou o céu, ele pregou o inferno. E as pessoas foram impactadas pelo poder do Evangelho. Porque foram crentes e pessoas genuinamente convertidas pelo poder do Evangelho. Genuinamente. Não foram convencidas, foram convertidas. Você entende isso, queridos? Vivemos um tempo de igreja que se o pastor chega e diz, irmão ou irmão, na juventude A ou B ou C, ou para você, e chama você e diz, olha, procure fazer isso aqui, não fazer, eu saio de beicinho. Eu não venho mais à igreja. Olha, irmã, tu usa uma saia menos curta, minha irmã. Use assim, vou deixar aquela igreja. Ela não me aceita, ela não me ama. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Avivamento é o trabalho do Espírito de Deus na igreja, amados. Avivamento é o trabalho do Espírito Santo de Deus na igreja. Agora, evangelismo é o trabalho da igreja no mundo. Vou citar o nome de outro. David Brainerd, missionário norte-americano ligado à igreja congregacional. Esse homem morreu orando, 28 anos de idade. Ele orava de joelhos em meio à neve. E certa vez a neve chegando aos seus joelhos, ele dizia, enquanto daqui para a tarde chega na ponta dos dedos. Ele sofreu de tuberculose. Ele tossia em meio à oração. E o sangue melava-se junto com a neve. Nós oramos, amados. Nós estamos até acostumados no zap dizer que estamos orando, porque achamos uma maneira fácil de botar 2 mãozinhas, uma colada com a outra. A gente coloca 2 mãozinhas, uma colada com a outra, mas hipócrita é eu e você, porque a gente não está orando, não. A gente achou um apêndice para dizer para a sociedade que você está orando. Mas você não se ajoelhou por aquela causa, não, irmãos. Você está brincando.
Eu estou brincando. A ira do Senhor vem sobre a vida de muitos, porque estão negligenciando a palavra, a essência da palavra. Brincamos de ser crentes. Não brinque não, fique fora, porque a Bíblia diz que o morno ele vomita. Peixe de Portland. Peixe de Portland orou no chão de madeira. Na sua casa não tinha carpete. Aquele homem tinha uma vontade de oração e ele orava na beira da sua cama, no chão de madeira. Quando eu comecei a ler sobre ele, a história diz que ele orava, mas quando ele morreu, as pessoas foram fazer a limpeza na casa dele, foram ajeitar as coisas. Percebiam que o chão de da madeira tinha ranhuras no chão, próximo à cama dele. Ele não estava orando em cima de tapete não, irmãos. Ele marcou o chão de madeiras com o seu joelho. E quando foram lavar o corpo dele, para preparar para o funeral, notaram que nos seus joelhos tinham 2 cascos. Ele tinha tempo com o Senhor. Ele orava nesse chão de madeira, chegou ao ponto de marcar o chão de madeiras, irmãos. Nós oramos, irmãos. Conta a história que os americanos têm um hábito de pegar as pessoas no colégio e irem para visitar a casa dessas pessoas que marcaram a história e fizeram uma excursão. E essa excursão de 11 entrou na casa de Payson Portland. E ao entrar na casa dele, as crianças começaram a olhar tudinho, passearam, tudinho. Chegou a hora de voltar embora, a professora chegou no ônibus e começou a fazer a contagem. E ao fazer essa contagem, percebeu que faltava um. E foi em busca desse um, e quando chegou, encontrou aquela criança, com as marcas no chão, de joelho, orando. E a professora pergunta para ele, o que você está fazendo aí? Ele disse, eu quero ser um pouco desse homem. Sabe quem foi esse? Billy Graham. Foi essa criança. Queridos, nós lemos biografias, nós contamos testemunhos, estamos aqui falando sobre esse tema, mas nós somos incapazes de imitá-los. Nem 10%, 1% nós não somos capazes, estamos muito confortáveis. Avivamento. 1 Reis 37:18 diz, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o coração deles. Bondes diz que só uma pessoa pode fazer uma oração curta e poderosa em público, se ele tiver tido uma longa e poderosa comunhão em secreto. Orações simples e curtas, e com o poder de Deus, só que tiver tempo gasto na presença do Senhor. Amados, a oração mais poderosa da Bíblia não teve letras, porque ninguém conseguiu perceber, foi a oração de Ana. 1 Samuel 1, 12, 13, diz que ela murmurava, ele não conseguia perceber o que ela estava orando. George Darkin disse que ter visão sem missão torna-nos visionários. Ter missão sem visão leva-nos a trabalhar demais. Ter visão e missão nos faz missionários de Deus. Salmo 122:1 diz, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais uma vez nós somos hipócritas, né, irmãos? Estamos trocando o culto e celebração do Senhor por reuniões paralelas. Eu não estou dizendo que você é obrigado a vir aos cultos, ninguém é obrigado. Mas me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ao culto, cultuar ao Senhor, bendizer o seu nome, prestar um culto racional a Ele. Estamos perdendo isso, o povo está frio. As leis do Senhor estão sendo transgredidas, seu povo profanando, seu livro esquecido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Essa igreja dá muitas ferramentas para vocês. Essa igreja dá cursilhos, dá EJC, dá o material da UDF, da coral, da célula, dá tudo.
Mas se você achar que isso troca o seu momento de intimidade com o Senhor, o seu momento de comunhão e celebração, você está fadado ao fracasso, está caindo, entrando no abismo, irmãos. Se você não entender que você é aquele parafuso, você é a porca, nós damos a ferramenta, mas se você não entender que é o Senhor que move essa ferramenta na sua vida, irmãos, você daqui a pouco está trocando os cultos do Senhor por esses cursos. Você tem lido mais livro de curso do que a própria Bíblia. Seja da UDF, seja de qualquer que seja material do cursilho, seja o que for, você está preso muitas vezes a isso, está esquecendo de ler a Bíblia, a essência, a base. O Evangelho do Senhor é muito simples, querido. Isso são ferramentas na mão dos santos, pode fazer muitas coisas. Mas a essência é a palavra de Deus, ou a gente volta para isso daqui, irmãos, ou nós vamos morrer. A palavra de Deus está aqui, amigo. O livro que você tiver, seja ele de que for. Mas é isso daqui que tem que ser o pão de cada dia. Se você trocar isso daqui por livros da UDF, por cursilhos, por encontros, por seu ministério, você está morrendo e não sabe. Você está morrendo como um sapo em meio a uma panela de água que você bota ele numa panela bem quente, ele pula. Mas bota ele lá com água fria, liga o fogo, ele fica gostando, ele fica gostando, ele fica gostando, quando ele perceber, ele já morreu. Voltemos ao Evangelho de Cristo, voltemos ao compromisso da essência, e aí sim, cheios do poder do Espírito Santo, avivados particularmente na vida de cada um, essas ferramentas podem trilhar, mas se não tomar cuidado, essas ferramentas vão morrer, e você vai junto. Desculpe, irmãos. Desculpe. Sabemos todos os materiais e cursos que a igreja dá. Mas se pedir para abrir o livro em Oséias, em Ageu, os irmãos de 40, 50 anos, ou talvez 10 anos, não sabem onde é que abre a Bíblia. Não sabe distinguir se o livro é histórico ou não. Só sabe que a Bíblia é nova e antiga, quando você abre, está ali no meio. Estamos orando por avivamento. Conserte-se. Eu me incluo, viu, irmãos? Eu disse que essa palavra falou comigo primeiro. O problema da igreja não é comunismo, igreja romana, liberalismo, modernismo, homossexualismo está aí fora. O problema da igreja não é esse. O problema da igreja é um fundamentalismo morto. Ou a gente reaviva isso a partir da minha vida e da sua, e sai de forma diferente daqui, ou vamos ser meros hipócritas e espectadores do declínio espiritual que vivemos. Você já parou para lembrar os exemplos que você já teve de Deus? As experiências que você teve de Deus? Eu, quando me converti, você estava ali em cima, mais ou menos perto da câmera. Eu desci dali e aceitei a Cristo. Depois eu fui começando a gostar do culto, depois eu sentei muito ali atrás, nessa fila aqui. Depois eu comecei a sentar ali perto de Gilmar, era meu cantinho. Os momentos mais difíceis da minha vida, eu ficava ali sentado, tinha vários cultos ali. Depois as coisas melhoraram, eu comecei a sentar nesse banco daqui, lá atrás. Aí depois, veio passando, eu fiquei sentado aqui, nesse ponto aqui. Era minha cadeira cativa. Vamos chegar cedo, porque ali é meu canto. Ali é o meu lugar. Eu só sento ali. Hoje eu sento no segundo banco aqui. Aonde você vai sentar amanhã, irmãos? Buscamos nosso confortozinho aqui, porque a igreja tem algo para lhe dar? Que você seja um exemplo de avivamento. Que você tenha a experiência de Deus para ter esse avivamento. Ravenhill diz que enquanto a igreja está preocupada com os melhores métodos, melhor maquinário, mais dinheiro e mais publicidade, Deus está à procura de melhores homens. É tudo isso que Deus está procurando. Melhores homens, aquebrantados, que queiram buscar verdadeiramente a presença de Deus em oração. Não existe avivamento sem oração. Não existe avivamento sem joelho no chão. Não existe avivamento sem oração, irmãos. Fora disso, é movimento. São ondas. E se você não tiver
uma vela e uma quilha para poder se direcionar na onda, você vai junto com a onda. Só vai perceber quando chegar na areia. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Deus abençoe vocês.